Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o tema Ordem e Progresso, que está ali na bandeira nacional, aproveitando que é o dia 15 de novembro de 2022, o dia da proclamação da República. A bandeira nacional, tal como a gente conhece, ela foi apresentada oficialmente logo depois da proclamação, no dia 19 de novembro, por um decreto assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A inspiração dessa bandeira, ela vem de um filósofo francês, que é o Augusto Comte. Teve muitos adeptos ali no contexto do final do século XIX, começo do século XX. O Benjamin Constant, por exemplo, foi a pessoa que teria sugerido essa frase na bandeira. Quero falar sobre o lema Ordem e Progresso. Quero falar sobre o lema da bandeira, Ordem e Progresso. Na verdade, é uma simplificação de um lema um pouco maior, que dizia o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, são três palavras, três conceitos, né, que a filosofia do Comte articula para definir o modelo de sociedade que ele tinha como ideal, né? O modelo de sociedade, lembrando que o Comte é também o pai fundador da sociologia, que ele denominava como física social e que depois vai ganhar esse nome sociologia com um de seus discípulos, Émile Durkheim. A ideia do amor, uma ideia que para o Comte tem uma conotação imediatamente social. Ele identifica esse amor na primeira célula da sociedade, que para ele é a família, a primeira célula a partir da qual toda a sociedade se constitui. Então, o amor era o princípio, e nesse sentido, a figura da mulher, na maneira como ele via, era fundamental. Ele via isso como o amor como algo necessariamente feminino. A ordem por base, então, essa ideia de ordem no Comte, ela também é social, né? Uma ordem social como ele pensa as relações, né, entre essas células da sociedade, deveriam constituir a base e o progresso deveria ser a finalidade a qual a sociedade deveria se dirigir. Ele acha que, tendo o amor e tendo a ordem, o progresso adviria naturalmente. Duas questões surgem aqui, são muito importantes, podem ajudar a problematizar esse lema, né, na sua completude: amor, ordem e progresso. A primeira é interna à obra do Comte, vou falar um pouco disso, como que outros autores posteriores ao Comte criticaram e identificaram inconsistências nesse pensamento, né? E a segunda é de como que isso chega ao positivismo brasileiro, né? Que já também não é o positivismo francês, já é uma derivação sui generis, né, dessa filosofia. É engraçado que no Brasil, até hoje, existe uma igreja, porque o Comte, na fase final da sua obra, ele acaba fundando também uma religião, né? Ele diz que a religião final na qual nós deveríamos depositar nossa fé seria a religião da humanidade, né? Para isso, teria um catecismo positivista, haveria que se ter em conta uma conversão de todos os seres humanos a essa religião, e a questão da fé nunca deixa de ser importante, né? O positivismo, por mais que tenha um cientificismo nesse positivismo, ele acaba culminando numa nova religião, só que é uma religião na qual o Deus, a figura de Deus ou das divindades, é a própria humanidade e algumas figuras ilustres da humanidade, alguns seres humanos exemplares, grandes astrônomos, grandes físicos, grandes biólogos, que teriam contribuído para o avanço, né, para o progresso da humanidade. Assim pensa o Comte. A evolução das ciências começaria desde as ciências da natureza, como a astronomia, né, o movimento dos astros, um ramo da física, depois a física, e assim por diante, até chegar na física social, que é a sociologia, a ciência que estuda a sociedade. Então tinha que haver um culto a isso, e alguns conceitos próprios das religiões são mobilizados pelo Comte nessa religião da humanidade. O conceito de fetiche, né, o grande fetiche é o planeta Terra. A humanidade assume o lugar de Deus ao qual se faz o culto. Os astros, né, passam a ser o que ele chama de grande meio, né, o meio no qual os seres humanos vivem, né? No Brasil, na rua Benjamin Constant, inclusive, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, houve uma igreja, dizem que ainda existe, eu não sei se ela ainda funciona, se ela ainda abre, se tem cultos, etc., é dedicada à religião da humanidade. E eu sei que existe outra em Porto Alegre também. Então, essa vertente mais religiosa, mística, do positivismo, teve alguns frutos no Brasil. Mas o principal que ficou estampado na bandeira, sem a palavra amor, é curioso isso, ou não é curioso, né? Ficou só
o lema Ordem e Progresso. Essa outra vertente, mais próxima de fases anteriores do pensamento do Comte, essa também teve os seus desdobramentos, né? E desdobramentos até mais poderosos, né? Sobre o Estado brasileiro, sobre uma certa concepção de ciência positivista do século XIX, e acabou, e é isso que é o interessante, né? E matéria para sociologia, para história estudar no Brasil, acabou escamoteando uma série de contradições sociais, né, da nossa história e da Constituição do nosso país. Então, no fundo, o positivismo do Comte, quando ele é retirado do seu contexto de surgimento na França e transplantado para o contexto do Brasil, que é uma nação mais jovem e que fez a sua república por meio de um golpe militar, esse transplante feito, né, ele acaba escamoteando relações sociais, dando origem também a uma série de novas contradições e de novas imposturas que vêm até hoje, sem dúvida, né? E para mostrar isso, para que vocês possam perceber de uma maneira clara como que há um desarranjo entre o contexto de surgimento dessa teoria e o contexto brasileiro no qual ela foi implantada, né? Eu vou falar um pouco sobre como que funciona esse tema, né, na obra do Comte. O conceito de ordem em Comte, ele designa sempre uma relação, é só a ordem porque há termos que estão em relação entre si. O fundamental aqui é que a ordem, ela pressupõe um estado de normalidade ou de estabilidade. E daqui já vai surgir um outro tema que o Canguilhem trabalha bastante, e outros autores, como Michel Foucault também, que é o tema da anomalia ou do anormal. Porque aquilo que escapa à normalidade passa a ser considerado, do ponto de vista de uma física social ou de uma sociologia, como uma espécie de fracasso, né? Algo que não cabe à explicação científica tentar dar a isso uma validade, né? O anormal é aquilo que deve ser colmatado, deve ser expelido, deve ser destruído, no sentido de uma reconquista da normalidade. Então, disso derivam duas formas de compreensão da ordem social, né? O primeiro é que a ordem social é um sistema de relações que podem ser familiares, econômicas, políticas, religiosas, cuja existência e dependência mútua dessas relações são fixadas sempre por um tipo de autoridade. Pode ser o pai de família ou a mãe, pode ser uma autoridade econômica, pode ser uma autoridade política, uma liderança religiosa e assim por diante. Então, nesse sentido, a ordem é mais próxima do comando, né? Uma autoridade que institui um comando sobre os seus comandados, né? Esse é um sentido de ordem. E me parece que esse seja o sentido preferido pelos militares brasileiros desde a fundação da República e até hoje. Mas não era esse o sentido que o Comte priorizava quando dizia ordem e progresso. Talvez eles tenham confundido essa primeira ordem como comando militar com a segunda ordem. Essa é mais fundamental na sociedade, que é mais próxima do amor, inclusive, o conjunto de relações que ligam membros de uma sociedade, como relações biológicas de parentesco, relações fraternas, maternas, paternas e etc. Até relações econômicas, mas não no sentido de uma liderança ou de um comando econômico, mas a própria relação em si de troca e tudo mais, que levam em conta condições da própria atividade humana. E o Comte dá para isso um nome específico de ordem sociológica, né? Aqui que ele introduz um tema para a sociologia estudar, que é diferente da primeira. A primeira é uma mera ordem social, um comando. Essa segunda não. Essa segunda é matéria dessa física social que vai tentar estudar e investigar quais são e como se operam, como se efetuam as relações humanas. E é nessa ordem que existe uma relação de estabilidade ou de normalidade. Ela não advém de um comando que vem de cima. Não é isso que o Conte está falando. Pelo contrário, na verdade, a ordem enquanto comando é um tipo de ordem, é um dos tipos dessa ordem mais fundamental que vem da fraternidade, que vem do amor, que vem da atividade humana, né, que vem dessas relações que são estabelecidas em todo o tecido social e não apenas a partir da ordem como comando. Então, aqui é possível identificar já uma derivação estranha e que serve a propósitos para essa classe de militares que instituiu a República por um golpe e que, vez ou outra, retorna pelo meio da força
a tentativa de reinstituição dessa dita ordem, né? Mas não é disso que o Comte está falando. Para outra questão é o progresso. E aqui tem uma inconsistência apontada por diversos autores, porque se a ordem ela pressupõe uma normalidade, uma estabilidade, então é como se na base da sociedade houvesse essa estabilidade. Então, como que pode haver no seio de algo que está parado, estático, estável, um movimento, quer dizer, um progresso? Porque o progresso pressupõe um movimento, um avanço. E aqui tem uma série de questões que vinculam Comte a uma tradição iluminista de pensamento que confundia a estabilidade da natureza, baseada na primeira lei da termodinâmica, baseada no princípio de conservação de energia, né? Essa estabilidade que é o fundamento da natureza, com a possibilidade que isso daria a um ente em especial da natureza, que é o ser humano, de progredir conhecendo e elucidando a partir da luz, que é também uma constante da natureza, né, a luz, que pudesse, a partir da iluminação e do esclarecimento, melhor progredir no sentido de desvendar quais são essas leis próprias da natureza. É o ideal iluminista antes de ser o ideal positivista. O positivista, nesse sentido, ele vai na continuidade, né, do iluminismo. Então, essa ideia de progresso, ela ainda está presente, é como se o progresso fosse uma derivação da estabilidade, né? Tá, e que tem uma inconsistência em termos de filosofia natural, em termos de ciências da natureza até, porque a inconsistência é como que algo que está radicado numa estabilidade, ao mesmo tempo pode se transformar, pode se modificar, no sentido ainda de um avanço, né? Quer dizer, isso é uma ideologia, né? É assim que muitas correntes vão depois classificar o pensamento positivista do Comte. Mas é aqui nessa inconsistência que reside também a própria essência da filosofia do Comte, porque é justamente isso que ele vai defender com base em estudos que ele faz da biologia, como ele conhecia em sua época, também de autores como Condorcet, que é um autor que está muito vinculado à Revolução Francesa, né? E que tenta derivar para a teoria da sociedade algumas leis que deram certo na compreensão da natureza. E onde é que está essa questão no Comte? O que ele herda da biologia nascente da sua época? Sobretudo o seguinte, ele tinha uma concepção de que a humanidade era como se fosse um único ser vivo, como se fosse um organismo. A humanidade, para ele, é que era o verdadeiro organismo vivo. Os membros desse organismo, cada indivíduo separadamente, só poderiam ser compreendidos como partes desse todo maior que é a humanidade. E para ele, essa humanidade, como organismo vivo, ela veio se desenvolvendo embrionariamente desde lá dos seus primórdios, desde tempos imemoriais, quando desenvolveu-se uma religião fetichista, religiões ditas primitivas, assim que ele compreendia na época, né? A antropologia evolutiva vai surgir um pouquinho depois do Comte, então ele está muito perto ainda dessa teoria evolucionista, né? Da humanidade como uma evolução no sentido da sua maturidade. É assim que ele pensa. E a lei dos três estados, né, que é conhecida, um estado religioso primeiro, em seguida metafísico, e em terceiro lugar, um estágio científico positivo, está vinculado a isso. Mas o que ele pensa? Ele pensa que todas essas etapas, elas já estavam em germe desde o início. Então, que no fundo o estado positivo, esse progresso que ele traz, do qual ele também é o fruto, ele não altera essencialmente o que é esse organismo vivo, a humanidade, desde sempre, e na sua relação com a Terra, que é o grande fetiche ao qual se faz culto também, como em outras religiões fetichistas, né? Então ele pensa o seguinte, ele faz um paralelo com outras espécies, uma outra espécie animal ou vegetal, uma semente, por exemplo, uma espécie vegetal. Ela já contém germe a árvore, né? Por maior que seja e por mais diferente que possa parecer da sua semente, a semente já contém germe a árvore. Essa metáfora sempre utilizada para falar nesses termos. Ele diz, bom, a humanidade, desde os seus primórdios, já conteria em germe também tudo que ela veio a desenvolver e poderá desenvolver com a instituição do positivismo como ciência, né? E daí essa nova religião, que ele nunca perde de vista, que é a religião, as ditas religiões primitivas também, dizem respeito à essência da humanidade, elas também se desenvolverão, mas sem perder de vista a fé, o culto, aquelas coisas que estão relacionadas a todas as religiões, né? Então ele acha que religiões tais como o cristianismo, por exemplo, e os outros monoteísmos já representam um avanço com relação às religiões ditas primitivas, né? Fetichistas, assim ele concebia, mas que
ainda seria um impasse, né? No sentido que a próxima forma de compreensão desse fenômeno, que é dada pela filosofia, ela consegue estabilizar melhor essa relação que é inerente ao homem. E que depois, ainda, com o estado positivo, isso fica ainda mais claro e a humanidade pode dar prosseguimento melhor, né, ao que ela já contém desde o início, no seu germe, na sua essência. É assim que mais ou menos que ele compreende o conceito de progresso e que está vinculado a uma ordem. Se existem irritações sociais, como as guerras, por exemplo, né, isso vai impedir esse progresso, vai fomentar recuos, retroações. Então ele acha que isso é ruim. Ele não é um autor que pensa grandes revoluções no sentido de guerras, de transformações repentinas. Ele acha que as revoluções ou transformações pelas quais a humanidade passa, elas são graduais, são contínuas e vão sempre no sentido de um progresso, né? O que é, no fundo, só o desenvolvimento dessa ordem pré-estabelecida. Bom, esses são basicamente os principais aspectos, né, dessa teoria. O Comte é um autor que escreveu muito e a sua vida tem a ver também com as fases em que ele escrevia seus grandes livros. Inclusive, ele sofreu distúrbios psíquicos na escrita, que consumiu muito dele. Ele chegou a ser internado, e interessante que ele via a sua própria doença mental como uma regressão a estados anteriores da racionalidade, né? E chegou a escrever sobre isso, que quando ele estava demenciando, é como se ele estivesse retroagindo a uma infância. E que na medida em que ele ia recuperando a sua força mental, é como se ele estivesse novamente avançando, né, no sentido do progresso que é representado por ele, mas que diz respeito a toda a humanidade, porque ele se compreende como só um sacerdote, né, dessa grande humanidade, da qual se faz o culto, na relação com o grande fetiche que é a Terra. E os grandes livros dele, né, para quem se interessar e quiser conhecer, infelizmente não estão todos traduzidos para o português, alguns trechos deles estão. O primeiro grande é o curso de filosofia positiva, que compreende 48 aulas, né, ou lições. E dessas lições, a gente tem em português uma ou duas, algo assim, talvez um pouco mais. Vocês podem me corrigir aí quem souber de outras traduções. Nos Pensadores, tem a tradução do Gianotti, é uma excelente tradução. Depois, o curso é escrito entre 1930 e 42. 1830 e 42. Depois, o próximo grande volume publicado pelo Comte é o Sistema de Filosofia Positiva, aliás, de Política Positiva, já mais propositivo, né? Esse já tenta instituir, de fato, a política positiva como ele compreende, escrito entre 1851 e 54. E a grande diferença identificada entre os estudiosos do Comte, entre essas duas grandes obras, é que, na primeira, a humanidade ainda é subordinada ao seu meio. A humanidade ainda é considerada como uma espécie viva que depende, para a compreensão de si, da compreensão do meio exterior. E no segundo livro, agora a humanidade já passa a ter um primado com relação à natureza. Então, é a partir da humanidade, é como se houvesse, portanto, um deslocamento de ponto de vista ou de perspectiva da relação entre esse organismo vivo, a humanidade, e o seu meio, né? O meio no qual ela vive, na qual ela está inserida. E disso vão derivar uma série de consequências também. E mais adiante, né, numa outra fase da sua obra, tem esse catecismo positivista, né, que são os textos dedicados à fundação dessa nova religião, a religião da humanidade. Então, assim, em linhas gerais, é dentro desse contexto filosófico que esse lema aparece, ordem e progresso, né? Ele é transplantado ao Brasil, tem várias inconsistências que advêm dessa transmutação de lugar em que surge o lema para o contexto de uma nação como a nossa. Mas eu queria falar mais uma coisa ainda sobre a inconsistência interna a esse sistema, né? Ou melhor, de como que isso, no próprio contexto europeu e francês no qual ele surgiu, leva a uma compreensão muito diferente do que de fato ocorreu na história. Porque depois da filosofia de Comte ter sido concebida, escrita e tudo mais, vieram uma série de conflitos, né, como a Guerra Franco-Prussiana e depois as duas grandes guerras do século XX, né? E daí uma série de autores veio a criticar o positivismo, né? O positivismo entra em declínio na França no século XX e passa a ter cada vez menos discípulos. O Comte fica muito vinculado ao contexto da Segunda República Francesa. O grande problema dessa teoria é estabelecer de antemão
um equilíbrio de base e uma concepção prévia de uma essência da humanidade. É isso que vai ser o maior objeto de crítica, dessa filosofia por autores posteriores, né? E dizendo que a humanidade não tem necessariamente uma essência e que essa essência não está vinculada a um progresso necessário, né? Se há progresso, então esse progresso ele será fruto de lutas, de batalhas, de conquistas, né? E esse processo, esse progresso ele também nunca é total. No fundo, não há um progresso social inequívoco e sempre numa linha reta, né? Como se houvesse então um progresso em algum sentido, em alguma direção pré-estabelecida. O que vai ser criticado posteriormente nessa teoria, principalmente, é que ela está presa a uma ideia iluminista ainda, né, de conhecimento das leis da natureza, o conhecimento das leis da história, né? E eu vou deixar aqui alguns links de textos, né? O texto A Decadência da Ideia de Progresso, por exemplo, do Canguilhem, que eu traduzi, que explica bastante bem essa questão, como que isso vai chegar ao século XX, como que essa ideia de progresso ela será arriscada, né, do vocabulário da filosofia política e da história, no século XX. E sobre o Brasil, né, para encerrar esse vídeo, nesse dia 15 de novembro de 2022, a apropriação de um lema que em si já é ideológico, né, em algum sentido, porque ele pressupõe, como científico, uma teoria política que é instituída como se fosse ciência, né, essa ideia de que há uma ordem pré-estabelecida na essência da humanidade, mais ideológico ainda quando se traz isso para um país que ainda não tinha resolvido suas contradições prementes de base, um país ainda é, escravista, que tinha acabado de assinar uma lei áurea que nunca foi efetivada, né, de fato, e que pensa, então, essa ordem como um comando, né, e não uma ordem pré-estabelecida. Ainda nisso, existe um desvio de sentido, né, do lema positivista. E aí